Muito bem, Rádio Arquitetura, Rádio das Mentes Criativas. Um bom final de tarde para você que está acompanhando a nossa programação aqui pelo site em radioarquitetura.com.br. A todos aqueles que a partir de agora também nos acompanham pelo YouTube, na plataforma Escala Humana aqui da sua Rádio Arquitetura. Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado pela sua audiência, agradecendo também aos nossos patrocinadores masters aqui da rádio, os nossos amigos da Simonito, Grupo do Arte, também Macrovision, Ketemov Prime e Persol Persianas. Esse é o terceiro episódio do Reconstruindo o Rio Grande, projeto aqui da Rádio Arquitetura, que vai tratar em todas as quintas-feiras às 17 horas ao vivo sobre os vários assuntos que envolvem toda a questão da tragédia que se abateu sobre o Estado e a reconstrução, né? Esse momento pelo qual a gente está começando a passar, importantíssimo em todas as áreas. O episódio de hoje falando sobre a retomada da agenda cultural no Estado e as ações efetivas que podem auxiliar na reconstrução do 4º Distrito de Porto Alegre. Lembrando que você pode interagir conosco através do nosso YouTube, no chat do YouTube, né? E acompanhar então a transmissão pelo YouTube, pelo site da Rádio Arquitetura e também pelo aplicativo Radiosnet. Nossos convidados desta tarde de quinta-feira são a diretora de Artes e de Economia Criativa da SEDAC e diretora da Casa de Cultura Mário Quintana, ela que também é arquiteta urbanista, curadora e gestora cultural, doutora e mestre em planejamento urbano pela URGS e atuando na interseção entre arte, arquitetura e cidade, Germana Conrad. Boa tarde, Germana, bem-vinda. Olá, boa tarde, obrigada pelo espaço. E também o nosso amigo aqui já da rádio, né? Já participou em outras ocasiões, fundador da Urbis Nova e gestor do Distrito Criativo de Porto Alegre, ele que é formado em Letras Clássicas, foi professor de literatura na Universidade Federal do Paraná. Em 2012 criou a Urbis Nova, que é uma agência de inovação social. O principal projeto é o Distrito Criativo de Porto Alegre, que foi criado em 2013, que conta agora com cerca de 100 participantes nos bairros Floresta e São Geraldo, no 4º Distrito. É organizador da Conferência Internacional sobre Territórios Criativos em 2021 e 2023, autor do livro Volta ao Mundo por Meio dos Distritos Criativos, e teve premiações também, né? Prêmio Estadual de Inovação em Turismo e o Prêmio Brasil Criativo. Jorge Piquet. Bem-vindo, Jorge. Obrigado, Alexandre. É um prazer estar de volta aqui para conversar assuntos tão interessantes. Muito bem, agradecendo então a presença de vocês. Eu sei que a agenda de todos é sempre muito corrida, mas acho que nós estamos aqui para tratar de um assunto que por vezes é meio que colocado de segundo plano, né, dentro não só da gestão pública, mas até às vezes no cotidiano das pessoas, que é a cultura, que são os lugares que geram conhecimento, geram cultura, como é o caso do 4º Distrito, e que geram uma economia através dos participantes, uma economia criativa, né? E também as ações do Estado do Rio Grande do Sul, que teve também as suas algumas das suas instalações estão sobre a sua guarda atingidas. E acho que a gente poderia começar falando disso, né, Germana? Boa tarde. De que maneira o Estado tem enfrentado na área cultural todo esse desafio aí? Bom, Alexandre, acho que são várias frentes, né? A gente teve realmente muitas das instituições da SEDAC, né, da Secretaria de Cultura do Estado, atingidas diretamente pela enchente. Então, estava comentando aqui antes, né, seja em Porto Alegre ou em outras cidades, a gente teve em Arroio dos Ratos, né, o Museu do Carvão, aqui aquelas que ficam no Centro Histórico, Margs, Memorial, Casa de Cultura, da qual eu sou diretora. Teve também, né, por causa das chuvas, problemas no Museu Júlio de Castilhos. A gente teve todas as instituições do centro, né, que são vinculadas de alguma maneira à SEDAC, como o Teatro São Pedro e o Complexo Multipalco, o próprio setor administrativo do Estado, né, ali o Centro Administrativo Fernando Ferrari, também alagado. A Biblioteca Pública do Estado não foi atingida pela enchente, mas também ficou sem luz, enfim. Então, e claro, a gente também dentro do Estado tem o Sistema Estadual de Cultura,
Então, a gente também responde e dialoga com todos aqueles equipamentos que são, né, distribuídos por todos os municípios, os 497 municípios. Então, a gente procurou mapear, né, através de formulários, de conversa e de diálogo direto, até porque muitos estavam, né, nesse momento sem poder responder, sem internet. Então, uma busca ativa para entender quais desses equipamentos tinham sofrido danos, se eram danos de perda de acervo, se eram danos de perda de estrutura, as duas coisas. E tem, nesse sentido, então, várias frentes. Tem uma frente organizada pelo Sistema Estadual de Culturas e pelo Sistema Estadual de Museus, que estão vinculados à SEDAC e que estão justamente trabalhando nessa busca para que profissionais, sejam voluntários, contratados, possam auxiliar nessa organização de acervo. Então, tem a UFPEL tratando, né, junto com algumas equipes específicas, com conhecimento técnico, acadêmico, que vão até esses locais, ajudam. Então, congelamento de acervo documental, por exemplo, em frigoríficos. Como é que se trabalha com pintura, como é que se trabalha com foto, algum material que a gente já disponibiliza também como manuais pela internet, enfim, para ter essas instruções, essas orientações iniciais, para que não se perca aquilo que é possível recuperar. Sim. E acho que, nesse sentido, a própria secretária esses dias comentou do papel da cultura na memória. Porque com essa tragédia coletiva, não é só uma questão da memória do presente, que a gente deve entender, né, como isso fica para o futuro, como um legado, mas também o fato das perdas pessoais de memórias das casas das pessoas, das vidas, claro, em primeiro lugar, mas certamente também daquilo que não é só acervo de museu, mas é acervo de família, de álbuns, etc., né, que muitas vezes ficaram abaixo d'água. Então, acho que tem diferentes escalas, diferentes níveis. A gente está buscando trabalhar em muitos ao mesmo tempo. Assim, não quero me estender muito, enfim, na resposta, mas é que são várias questões, né? As próprias instituições que sofreram com esse alagamento, tipo a Casa de Cultura, Margs, Museu do Carvão, que eu comentei, o Memorial, o Musecom, né, que é o Museu da Comunicação Hipólito da Costa, a gente vai receber um auxílio direto do Banrisul. Então, é uma ação inédita do Estado, do governo do Estado, através desse apoio via doação do Banrisul, para que 15 milhões sejam colocados para essa reconstrução imediata. Então, na estrutura mesmo desses espaços, que já estão começando a partir de agora, né? Essa documentação está tramitando, mas essas obras já estão começando justamente para que a gente possa reabrir o quanto antes. Né? Entendendo que, ao contrário da pandemia, que, de certa forma, a cultura, né, por seu caráter de evento, de, né, aglomeração de população, agora a gente não tem essa restrição e a gente tem esse papel a cumprir, né, de novo, dar uma possibilidade de encontro para, né, as pessoas também poderem discutir, para poderem voltar a ter uma vida, para que isso signifique tanto no sentido simbólico e da cultura, quanto também no sentido da economia, né, de todas as pessoas que têm o seu dia a dia, o seu ganha-pão pela economia da cultura, que são artistas, que são agentes, são produtores, são técnicos, que dependem disso também para o seu sustento. Então, todas as nossas instituições, e falo aqui bastante também em nome da Casa de Cultura, a gente está procurando recolocá-las imediatamente em funcionamento, mesmo que seja parcial, gradual, mas para que a gente tenha eventos, para que a gente possa promover de novo e fazer essa roda girar, né? Então, acho que são nesse sentido. Sabe que isso é algo que a gente até comentou hoje aqui na rádio, essa retomada cultural e de atividades, porque eu particularmente entendo que existe um luto, né? Que teve um impacto muito grande e houve um auge, né? E muitas pessoas estão ainda nesse luto, né? E a gente tem que respeitar. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa tomar ações que devolvam um pouco da saúde mental das pessoas através da cultura, né? A arte tem esse poder, né? De nos tirar de um lugar e levar a outro, né? Que, pelo menos naquele momento, a gente possa pensar em outras coisas, senão tudo aquilo que está se vivendo. Então, eu acho importantíssimo que haja esse movimento, como eu disse, com todo respeito a quem foi atingido, mas ele tem que existir, né? E eu acho que isso também é uma das vocações do 4º Distrito também, né, Jorge? Pois é, Alexandre, foi engraçado porque ano passado a gente ganhou o Prêmio Brasil Criativo como o melhor território criativo do Brasil, né? Pelo MINC e Prefeitura de São Paulo. E esse ano a gente tem que enfrentar essa situação.
Então, é engraçado, a arte, ela tem, nesse caso, ela está em duas situações. Por um lado, ela é uma maneira de ajudar todas as pessoas, né, a cidadania em geral, mas, por outro lado, ela foi afetada. Ela está prejudicada também. Ela também está sofrendo, né? E, como a gente conversou antes, foi muito difícil os primeiros dias, né? Teve um momento em que as águas estavam subindo e todo mundo estava preocupado. Alguns participantes do Distrito Criativo ficaram ilhados, inclusive, sabe? Demorou muito para o resgate deles, porque, como vocês sabem, os bairros Floresta e São Geraldo estão muito dentro da mancha de inundação, né? Então, ali, dos 95 participantes que tem no Distrito Criativo atualmente, 76 foram atingidos pelas águas. Desde, assim, um pouquinho, 2 centímetros de água até 2 metros de água, né? Porque tem locais muito próximos ao Guaíba. Então, quer dizer, todo esse primeiro momento de espera para as águas baixarem foi um momento muito difícil, mas ao mesmo tempo foi engraçado, porque, claro, cada um estava isolado, não é? E a gente tinha os nossos meios de comunicação, os nossos grupos, e mesmo com as águas paradas que ninguém podia fazer nada, e nem sabia o que ia encontrar quando baixassem as águas, a gente teve uma discussão muito intensa sobre quais as ajudas que poderiam ser utilizadas, sabe? Cada um procurava alguma coisa, um era especializado, por exemplo, na questão de empréstimos bancários, o Banco do Brasil, a Caixa, outros entendiam mais do programa do Sebrae, que também ajudou muito. Havia muitas queixas também de programas que efetivamente não chegavam na ponta, né? E isso é um problema que existe até hoje. Na semana passada, eu levei representantes do Banco Mundial, do BID e da CEPAL, que é uma organização da ONU, para conhecerem alguns locais do Distrito Criativo que foram mais atingidos, e houve muita reclamação nesse sentido, né? Porque às vezes lá em cima eles estão achando que estão criando uma ferramenta de financiamento útil, e acaba sendo aproveitado por pessoas que às vezes nem foram atingidas, não é? Pois é, e aí te pergunto, abrindo parênteses, a que se acredita isso daí? Uma burocracia, a não chegar na ponta, burocracia, muito difícil. má Não é vontade, minha especialidade. má fé. Não sei, talvez tudo isso junto, mas é que realmente isso já aconteceu na pandemia. Quer dizer, muitos dos participantes do Distrito Criativo que pegaram empréstimos na pandemia ainda estavam pagando o empréstimo da pandemia. E tem uma série de problemas. Muitas vezes os próprios gerentes de banco não querem emprestar, sabe? E apesar de não ser o dinheiro deles. Então, houve várias discussões nesse sentido. Mas o interessante é que todo mundo estava usando o nosso sistema de rede, não é? O nosso ecossistema, para encontrar a informação correta, e muita gente foi ajudada dessa maneira. Então teve esse primeiro momento de esperar as águas baixarem, aí teve um momento mais chocante para todo mundo, quer dizer, o artista não é só alguém que ajuda a pessoa que sofreu, ele sofreu, porque realmente entrar nos locais, assim, você que conhece os locais como eram antes e vê os vídeos e as fotos, e o caos, a destruição absoluta de um lugar que é lindo, um lugar de arte, de cultura, de música, de entretenimento, é muito duro. Então, como a gente estava conversando antes, eu te falei que eu achava que alguns iam desistir e ir embora. Mas o que aconteceu? Assim, eles se dedicaram dias e dias e dias à limpeza. Impressionante. Aqueles lugares assim que tu chegava assim, isso aqui não tem solução. Eles foram lá, limparam 10 dias, 15 dias de limpeza diária, sábado, domingo, sem parar. E aos poucos, eu comecei a visitar os lugares, né, que já estava seco. Eles começaram a ter, não estavam bem ainda, mas já estavam muito razoáveis, pelos poucos dias que tinham passado. E agora muitos locais tu entra, por exemplo, a Bolsa de Arte é um dos locais, tu entra, se tu não observa muito no detalhe, tu não percebe que teve água entrando ali 1 metro, sabe? Então, dependendo do lugar, os antiquários sofreram mais, porque o tipo de produto, os armários pesados, então, Mundalel, a Tânia Geller, eles perderam muitas coisas. Mas mesmo assim, estão numa batalha
assim, grande de reconstrução. É um exemplo assim de resiliência. Há uns anos atrás, em outras administrações municipais, se falava muito em resiliência em Porto Alegre, né? Pô, mas eles é que dão um exemplo de resiliência, porque diante da situação que eles encontraram, é incrível que eles se mantivessem ali e estão se mantendo. Toda essa questão, Germano, do quarto distrito e toda essa economia que tem ali, ela também é vista pelo Estado ou é algo mais responsabilidade da Prefeitura de Porto Alegre? Na verdade, assim, né? Especificamente nenhum bairro, né? Seria o Estado se preocupa com todos, Com né? todo, Com né? todos os municípios. Ao mesmo tempo é isso, né? Essa preocupação que a gente vê de quem está pedindo auxílio, pedindo, né? Como é que a gente pode facilitar isso? A gente está, por exemplo, quebrando a cabeça, né? Ao longo do tempo da enchente, principalmente, né? No meio de todas as outras coisas convulsionadas, e entender como fazer chegar um recurso para quem realmente foi atingido e como isso pode ser efetivo, porque como o recurso é limitado, então tentar fazer, porque afetados todos fomos, mas, né, como é que a gente faz para quem realmente foi? Então, sei lá, numa conversa com o Sebrae em relação justamente ao fato de que eles já têm essa expertise, já, né, trabalham muito com os empreendedores da cultura, como é que a gente pode fazer uma parceria? Então, a gente está construindo, isso já foi até anunciado, mas ainda está sendo detalhado, como é que a gente vai fazer para um recurso que é do FAC, né, do Fundo de Apoio à Cultura do Estado, que tinha lá 17 milhões, como é que a gente faz esse recurso chegar naquelas empresas, e aí é basicamente MEI e ME, né, porque é o maior volume que a gente tem, o maior percentual chega a 95%, 97%. Como é que a gente faz para o Sebrae nos ajudar a fazer esse recurso chegar realmente naqueles que tiveram dano material? Então, eu perdi meu estúdio, ou meu instrumento, ou a escola onde eu dava aula de dança. E aí eles já tinham alguns mecanismos que eles, desde a enchente do ano passado, lá no Vale do Taquari, etc., já tinham desenvolvido uma metodologia de consultores que vão presencialmente ali naquele endereço, fazem uma checagem, tiram foto, identificam e ajudam não só a identificar e aí sim validar aquela necessidade do recurso, mas também criar um pequeno plano de trabalho para dizer, tá, o que tu precisa imediatamente para te reerguer e voltar a trabalhar. Então, deixa eu te ajudar aqui a ver o que nisso, tudo que tu perdeste, o que é prioridade. Então, a ideia é que se construa, né? Tem um programa que já está bastante desenhado com o governo estadual, justamente para que haja um recurso do FAC, um recurso do Tesouro e um recurso do Sebrae, e isso vem a ser uma soma de praticamente 34 milhões, que chegue nessas micro e pequenas empresas e nas MEIs, através do Sebrae, num cadastro simples, para tentar desburocratizar, mas que sim, passaria justamente por essa averiguação, de dizer, tá, houve dano real, isso vai chegar em quem realmente precisa, tem um plano mínimo de trabalho para também ajudar essas pessoas a se recentrarem e se colocar, né, de volta. Mas a gente sabe que é isso, é uma dificuldade, porque, né, como é que tu faz para prestar contas? É um dinheiro público, então não é sair distribuindo Pix. A gente sabe que a emergência faz com que as pessoas queiram para o CPF, mas aí como é que tu faz para distribuir dinheiro para CPF, né, quando tem que ter um mínimo de... Então é um quebra-cabeças difícil, assim, né? Eu vejo que essa situação, por exemplo, específica, demandou muitas tentativas de diversos parceiros para justamente tentar operacionalizar algo que para o Estado é mais difícil. Então, talvez via Sebrae a gente consiga colocar no ar um programa de recurso que vem do Estado, mas também vem através de uma parceria. Então, acho que nesse sentido, né, seja fomento, etc., não cuida especificamente de uma área, né, não é o quarto distrito, mas é a economia criativa, é a economia da cultura e é quem trabalha com isso. Então, de certa forma, a gente pode afirmar que o Estado tem sido solidário com essa questão toda dentro dos seus canais. A gente, das suas possibilidades. Exatamente. Tem, né, cada área cuida, né, das suas pastas e tem também as suas demandas, mas dentro da cultura, como eu comentei, a gente tem isso, tem esse programa que também é feito mais especificamente com profissionais e técnicos de acervos, das bibliotecas, tem os editais que a gente está lançando, buscando justamente que artistas gaúchos possam retomar seu trabalho, que sejam chamados por outros estados. Sim. Tem um festival que a gente está fazendo agora, né? Recém teve um festival de música emergencial no Teatro São Pedro. Sim, a Mariana esteve aqui. Isso, com o Sarau, exatamente. Isso. A ideia é que a gente continue ao longo desse ano promovendo em espaços da SEDAC,
para potencializar o efeito disso, para conseguir arrecadar mais recursos, para que ele chegue nos artistas. Vai ter um festival de artes cênicas agora em julho, Movimenta Cena Sul, que vai ser no Teatro São Pedro e no Complexo Multipalco, que é uma junção de muitas produtoras nacionais com a Secretaria de Cultura, com o Teatro São Pedro e com uma verba de patrocínio do Banrisul para também fazer com que haja contratações de artistas, técnicos, produtores locais, para que eles tenham esse espaço que não estava pensado. Então é um festival emergencial, pensado assim, né? Sim. Com super rápido, mas um pouco acho que é isso, né? Essa junção num sentido das pessoas, ao mesmo tempo, surpreenderem com uma resiliência. E acho que isso também a gente tem visto assim no pequeno, na escala dos comércios que a gente tem na Casa de Cultura. E isso, no sentido desse festival, por exemplo, fez com que grandes produtoras que normalmente trabalham individualmente se juntassem todas. Estou falando de pessoas físicas e também de pessoas jurídicas, para dizer, bom, precisamos agora criar esses ecossistemas, se eles ainda não eram fortes o suficiente que agora sejam, porque a gente vai precisar de ajuda, sim, claro, do governo, porém isso precisa muito que essas redes estejam estruturadas, que essas demandas também venham de maneira mais organizada, porque é isso, assim, né? Quanto mais organizada a sociedade civil, quanto melhor representada, mais legítimas e mais representativas são essas demandas, né? Para o Estado responder, seja nível federal, estadual, municipal, enfim, né? Jorge, o que tu enxerga agora, a partir desse momento, qual é o maior desafio aqui no Quarto Distrito? Eu acho tenho que aqui o estúdio no Quarto Distrito, né? a gente já passou, ou está no final da emergência, digamos assim, não é? Quer dizer, as pessoas já estão acolhidas e tal. Está se começando a recuperar os locais, mas mesmo os locais totalmente recuperados, eles vão sofrer um baque muito grande porque o movimento cultural baixou. O movimento cultural normal, digamos assim. Tá? Porque não tem clima, porque as pessoas estão sem dinheiro, vai haver problemas econômicos gerais no Estado, isso é inevitável, né? Pelo tamanho da catástrofe, quer dizer, quantas cidades no Rio Grande do Sul foram atingidas, né? Então afeta toda a economia e a gente sabe que a cultura é uma das primeiras a ser afetadas quando existe esse tipo de problema. Então, o longo prazo é um problema também, tá? Nós temos problemas de curto, médio e longo prazo. A gente está trabalhando mais no curto prazo, mas o médio prazo já está na nossa cara aí, o longo prazo vai aparecer. Então, se a gente compara, por exemplo, com o caso do Katrina, em Nova Orleans, por coincidência, um dos músicos aqui de Porto Alegre, quando aconteceu a enchente, o Leães, O Luciano, né? ele estava dando um show em Nova Orleans. Estava dando um show lá, né? E eu aproveitei e mandei uma mensagem para ele assim, pergunta para os caras daí como é que aconteceu com a cena musical, né? E aí um cara mandou em inglês lá um relato dele. Então, que foi muito difícil a cena musical se reerguer, muitas casas fecharam. Bom, aqui no Distrito Criativo, o gravador Pub foi totalmente destruído. O Grass, que tinha acabado de ser inaugurado no ano passado, que foi um investimento enorme ali, né, do Rafael e dos sócios, do Bruno. Então é muito difícil, sabe, sair dessa situação. E lá em Nova Orleans eles disseram assim, olha, muitos artistas foram embora da cidade e demorou 10 anos para a cena musical se recuperar do Katrina. Eu acho que o problema também no Katrina foi uma falta de apoio governamental maior nos Estados Unidos do que aqui. Aqui eu vejo, porque eu não sei se vocês lembram, era o governo Bush e o pessoal reclamava que o Bush não ia lá e não dava bola e tal. Mas aqui eu vejo o governo federal muito atuante, não é? O Ministério da Cultura lançou a Instrução Normativa número 14, que ela dá prioridade para os projetos culturais do Rio Grande do Sul. Isso é muito importante, né? Pela rapidez. Então, eu acho que não vai ser tudo isso, mas a gente tem que se preocupar com o longo prazo também, porque às vezes as consequências só aparecem mais à frente. Aqui, no momento de crise, todo mundo se ajuda, mas passa esse momento e aí a cena cultural vai sentir. Então, a gente tem que pensar também nisso e encontrar maneiras. Claro, eu sou muito do empreendimento privado. O Distrito Criativo, na verdade, é um projeto privado, não é? E
os governos têm os seus papéis, né? Mas o importante é que as coisas funcionem, que tenha mercado e que o pessoal vá consumir. Então a gente tem que trabalhar muito nisso, é o que a gente está fazendo agora mais, né? De retomar o movimento, as compras, mas vai demorar. Mas se a gente não trabalhar, é o pior dos cenários. As pessoas estão num clima de insegurança também ali? Sim, todos nós estamos num clima de segurança que a gente não sabe o que vai acontecer, né? Ainda o sistema de defesa está fragilizado, né? Ele está, de vez em quando, uma casa de bombas falha e enche tudo de novo. E agora, recentemente, os locais já tinham começado a limpeza e a água chegando ali na porta de novo. Então, você não sabe, né, se vai ter que refazer todo o trabalho. Então, o mais importante é investimentos pesados para que a segurança da região, e não só do 4º Distrito, a gente fala do 4º Distrito porque o Distrito Criativo está lá, mas tem o Sarandi, tem vários lugares, tem o arquipélago, tudo isso estão sofrendo muito. Na verdade, se a gente pensar, quer dizer, problemas de inundações assim, são recorrentes e certas regiões da cidade sempre foram afetadas, as ilhas sempre foram afetadas, mas é um lugar distante. A enchente agora chegou a pontos inimagináveis, então... Atingiu outro público. E aí chamou muito a atenção. Mas é uma coisa recorrente, sabe? Ali, por exemplo, nós temos um sistema de defesa do centro e do norte da cidade. As ilhas não têm sistema de defesa nenhum. Né? A água vem e toma conta. Então, a gente tem que pensar em tudo isso, né? O Sarandi sofreu, assim, eu vi imagens horríveis do Sarandi, né? Então, o 4º Distrito, como a Germana estava falando, políticas públicas, elas não devem focar em um ou outro, mas elas têm que atingir toda a cidade, todo o estado, dependendo do nível. E o que eu estou vendo é que o governo federal também está fazendo um bom trabalho nesse sentido, apesar das reclamações, como eu falei, mas eu acho que é mais as instituições financeiras que têm uma maneira de trabalhar e que ficam olhando para ver se a pessoa tem uma dívida ou se ela tem bens. E não é uma situação para isso agora, né? Senão vai ser pior, porque vão fechar, vão quebrar, e aí? Germano, e como é que está a situação do Estado como um todo? Porque o governo, obviamente, cuida do Estado inteiro, e a gente teve cidades que foram arrasadas, né? Sim. Existe algum projeto para o interior, especificamente? Olha, assim, eu não vou poder falar do estado como um todo, assim, né? Mas tem um plano Rio Grande, assim, né? Que esse, sim, é de curto, médio e longo prazo, né? Então, ações tanto pensando justamente isso, assim, né? Como é que a gente se reposiciona e como é que pensa futuro. E eu acho que dentro da cultura, especificamente, esse olhar que a gente precisa aproximar da comunidade acadêmica, né, da comunidade científica, todo um conhecimento que é produzido aqui e que muitas vezes não é valorizado ou pelo menos não sai da bolha acadêmica, e a mesma coisa para a arte e para a cultura. Muitas vezes ficam ali as comunidades que não dialogam ou não o suficiente, né? Assim, claro que é um exemplo específico, mas eu acho que assim como vai acontecer outros em maior escala vão acontecer, né? Na Casa de Cultura, a gente está pensando num seminário, por exemplo, de cultura no antropoceno. Então, como discutir, como esse debate vem agora em relação ao momento que a gente vive, como isso tem a ver com algo que nas artes também já é apontado, não só como uma expressão artística, mas como uma pesquisa de produção, como é que a gente se relaciona com a natureza, como é que nós somos natureza, como é que os povos originários têm a nos ensinar a respeito disso e como é que isso se expressa em diferentes linguagens, seja no audiovisual, seja na música, seja nas artes visuais, e como a gente pode fazer essa produção ter um reflexo e apontar horizontes e pensar outras opções de futuro, mas se alimentando e se nutrindo daquilo que é feito na academia e na produção, né, dentro de um conhecimento específico científico. Então, acho que isso, né, já tinha essas linhas de pesquisa importantes, tanto no governo federal, no governo estadual, acho que isso é mais urgente do que nunca, né? Então, entender como a gente se relaciona, né, enquanto sociedade urbana, mas rural, como é que essas regiões também que foram afetadas vão ou não voltar a existir e de que forma, né? Mussum, como é que, né, Eldorado do Sul, como é que essas cidades faz sentido reconstruí-las, se faz sentido onde ou de que forma, ou que exemplos a gente tem, vamos pegar exemplos da Amazônia, das palafitas, ou vamos pegar exemplo das cidades esponja,
o que a gente pode se nutrir de conhecimento para não cometer, pelo menos não cometer os mesmos erros, assim, né? Aliás, tem um ponto interessante que realmente, quer dizer, isso a enchente vai provocar, da mesma maneira que a pandemia provocou uma reorientação da cultura em relação à questão sanitária, porque a cultura também tem uma relação, a enchente ela vai provocar uma reorientação, uma reaproximação com questões da natureza. E isso tem muito a ver com a situação na Europa há alguns anos. Então, por exemplo, na Europa, os programas de ajuda culturais, por exemplo, a Nova Bauhaus, são programas assim que tu faz um trabalho cultural, mas tu tem que fazer uma relação com sustentabilidade ambiental também. Então, essa relação entre cultura e natureza, eu acho que agora se abre um caminho muito grande para projetos nesse sentido, sabe? Que a gente está num ambiente que estamos vivendo realmente. Um dos nossos participantes, que é o Bira, que é um pintor, que é do Tamparte, ele faz várias coisas. E ele diz assim, ele tem muita relação com a questão do meio ambiente, né? Como vários lá, inclusive. E ele diz assim, é a nova situação. Isso não vai retroceder, isso só vai piorar com o tempo. Então, a gente tem que estar preparado. E eu acho que o artista ele tem um papel muito grande nessa visão desses anos que vêm pela frente, sabe? Então, ele tem um papel importante nisso. E eu acho que, da mesma maneira que na União Europeia tem o programa da Nova Bauhaus, eu acho que vai se desenvolver aqui no Brasil, nos níveis federais, estaduais e municipais, programas nesse sentido, assim, de relação entre o que que a gente brinca que a economia criativa é a economia laranja, né? Principalmente na América Latina a gente usa, né, Orange Economy, mas tem a Green Economy. Então a ideia de reunir economia verde e economia criativa é uma ideia muito interessante para os próximos anos. Vocês enxergam um fortalecimento da cultura depois disso tudo? Acho que já vinha num caminho, claro, né? Teve um baque com a pandemia no sentido, né, de muita coisa mudou esses dias. Teve uma apresentação interna do Itaú, do Observatório, enfim, né, que eles têm do Itaú Cultural, justamente falando de dados, de algumas inversões, onde é que estava, claro, pensando mais em recurso, em postos de trabalho, né, nessa visão. Mas sim, né, pelo menos um mapeamento que indica que 4% né, se for pensar em termos de PIB, 4% da economia criativa, aliás, perdão, 4% seria a economia criativa dentro da economia como um todo, que é mais do que a economia automobilística, né, mais do que a indústria do automóvel. Então, claro que aí dentro tem TI, tem, né, arquitetura, tem design, tem moda, tem gastronomia, tem artes visuais, tem todas as que estão nesse guarda-chuva. Diria que é uma tendência mundial, acho que também por isso, assim, por ser uma economia limpa, não sei se essa é a melhor palavra, mas no mínimo né, uma economia que fortalece também não só o seu próprio setor, mas também setor turístico, tudo aquilo que vem junto. Acho que o fato de que também dentro da cultura se desenvolvem outras possibilidades enfim, né, de pensar outras formas de conhecimento para além daquele que está dentro das universidades. Então, acho curioso, né, quando a gente fala de cultura, parece que tu vai até um museu acessar ou vai para um show. Não, né? A gente fala a nossa língua, a gente tem os nossos hábitos, isso é cultura. Então, como também a cultura se apropriar desse dia a dia. E acho que isso é algo que tende a crescer e as pessoas se darem mais conta de quanto isso pode ser transformador. Então, dependendo dos índices que tu vai usar, se é economia, se é simbólico, se é uma mudança de percepção, eu acho que em todos esses a tendência é sim uma valorização da cultura e um aumento, né, da importância e realmente, assim, posso estar sendo otimista, mas espero que haja esse olhar mais generoso para que entenda, não é perfumaria, Sim. Não é só lazer, a cultura não é só ir ali consumir um filme no final de semana, não é. É a maneira como a gente se relaciona uns com os outros em sociedade, assim, né? Então, isso, claro, está permeado pelas linguagens artísticas, pelas expressões, mas isso tem que ganhar força do ponto de vista econômico, porque também acho que tem até um certo cuidado exacerbado de quem é da cultura de achar que dinheiro é uma coisa feia, né? Não vamos falar de economia como se fosse uma coisa suja. Arquitetos também pensam assim muitas vezes, né? Então, assim, desculpa, mas aqui ninguém trabalha, né, pro bono, ninguém
não tem a vida ganha, então a gente tem que pensar em termos econômicos, e acho Não, que isso, né? E a economia criativa, eu falo assim, ela é muito precária economicamente, no fundo, sabe? Quer dizer, as pessoas... É um tipo de negócio que tu tem que realmente amar o que você faz para continuar nele, porque é uma luta mensal para chegar e conseguir. Claro, é como no futebol, você tem um Messi lá que ganha milhões, mas na cultura também, tu tem gente que ganha muito dinheiro, mas a realidade, o dia a dia, são pessoas que estão lutando, e a ideia da economia criativa é que essas pessoas tenham dignidade para viver e continuar trabalhando e não desistir, fazer um concurso para a Caixa Econômica Federal e ganhar um salário na Caixa Econômica Federal, né? Então... É que muitas vezes eu acho que as pessoas têm uma visão um pouco embaçada, né? Acho que cultura, acho que é só aquilo que está na mídia. E não é, né? A cultura mesmo brasileira, no meu ponto de vista, é a que está na rua. É o que se traz historicamente, de geração para geração. São as danças populares, coisas que talvez a gente nem tenha muito acesso, porque justamente não está na mídia. Te perguntar para ti, Germana. Eu até vou ler aqui o que tu me mandou na bio. Vamos lá, vamos ver se eu não vou me arrepender. Não, tu disse assim, atua na interseção entre arte, arquitetura e cidade. O fato de tu seres uma arquiteta facilita toda essa ação. E antes tu falou a questão... Agora eu vou te dar uma opinião bem de arquiteta mesmo, tá? Tu falou da questão de novas alternativas, vamos fazer palafitas, cidades esponjas. Como tu vê, não pormenorizando cada uma dessas técnicas, mas como tu vê essas alternativas que surgem? São válidas, são aplicáveis aqui para nós? Porque muitas vezes a gente retira de um contexto de outro país e acha que vai dar certo aqui, desprezando condições climáticas, de terreno, políticas, enfim, uma série de coisas, né? Como tu vê assim? Olha, eu diria que eu acredito muito numa ideia que talvez pareça horrível sendo arquiteta, mas de não construir. Não construir não no sentido de não ação, mas no sentido de que a gente já tem muitas vezes as estruturas necessárias e elas são subutilizadas ou são obsoletas, e a gente tem essa cultura do novo, do inédito, inclusive na formação enquanto arquiteto é muito mais valorizada a ideia, vamos fazer um novo projeto, enquanto a gente poderia muito bem aproveitar as estruturas que existem e que elas fossem muito mais adaptáveis, se transformassem no tempo. Então, né, como é que eu tenho um estacionamento de dia que poderia ser outra coisa de noite? Ou como é que, claro, a gente tem exemplos, mas são exemplos muito ínfimos. Uma pista que final de semana vira ciclovia e faixa de pedestre. A gente tem lá uma praça que às vezes é uma feira, às vezes é não sei o quê. Acho que nesse momento, justamente pensando por sustentabilidade ambiental mais econômica e de recursos de toda ordem, faria muito mais sentido a gente pensar em projetos de adaptação, de transformação, como é que eu tenho um mobiliário adaptativo, sei lá. Então, claro que não dá para tirar os exemplos do seu contexto, como tu disseste, mas, bom, tem lá uma casa japonesa que se transforma ao longo do dia. Como é que a gente faz isso numa escala maior? Tem lá no Chile exemplos, por exemplo, de habitação social que eles fizeram com o escritório lá do Aravena, né? Aquele escritório elemental, que principalmente o primeiro bloco que eles fizeram lá em Quinta Monroy é muito emblemático, porque eles fizeram casas que a própria população conseguia, ao longo dos anos, construir de uma maneira que tivesse a parte dura, digamos, de infraestrutura, ali, cozinha, circulação vertical, banheiros, dada pelo governo. Mas tinha um espaço de cobertura, de lajes, etc., já pré-preparado para que a população conseguisse, ao longo dos anos, implementar melhorias, fazer aumentos. Isso estava previsto dentro de uma casca maior. Então, não é um crescimento desordenado, orgânico e pejorativo. Claro que sempre tem esse lado, né? Esse cuidado que a gente sempre chama que é pejorativo, é puxadinho, é enjambração. Então, entender como mudar a nossa cultura, né? Em arquitetura, em urbanismo, de entender que essa transformação não é menor do que uma construção nova. De que o arquiteto não tem que ser uma estrela que teve uma ideia brilhante e vai fazer um prédio escultórico, mas, ao contrário, ouvir qual é o contexto, entender quais são as necessidades de uma população e como aquilo pode ser absorvido. A própria Casa de Cultura... acho que, nesse sentido, é um espaço coletivo que se transforma conforme os usos. Então, às vezes, esse espaço aqui vai ser um espaço expositivo? Não, vai ser um espaço multifuncional. Assim, a ideia é, daqui a pouco dá para botar cadeira e virar um espaço de auditório, mas eu também posso conformar em espaço de trabalho. Então,
tentar ter espaços mais flexíveis, acho que independente da técnica construtiva, assim, né? Palafita, cidade esponja, tem exemplos para vários tipos, né? Tem um cardápio. Mas eu acho que para além de dizer que esse é o modelo ideal, porque não existe isso do modelo ideal, é entender essa mudança de pensamento, assim, de como a gente vai, de alguma maneira, pensar, e acho que agora, nesse exemplo que a gente tem das cidades temporárias ou dos abrigos, eu iria muito nesse sentido de, bom, gente, a gente tem tantos prédios desocupados, a gente tem tanta estrutura, né, que está aí podendo ser aproveitada, e aí como é que a gente organiza isso para não ser uma ocupação sem nenhuma estrutura, mas sim algo que é pensado aí sim com políticas de governo, políticas de estado, né, de município, enfim, né, a habitação não é da esfera municipal, mas acho que é um pouco nesse sentido. E aí deixa eu pegar o gancho para uma coisa que a gente não falou, mas que é importante, que é a questão do patrimônio cultural, não é? Então, um dos valores do Distrito Criativo é o patrimônio residencial, industrial que existe na região, para nós é muito importante. E esse patrimônio foi muito afetado com a enchente e corre sérios riscos, na verdade, não é? Porque, claro, haverá casos em que não tem jeito, tem que derrubar, porque não tem mais segurança mesmo. Mas me preocupa, assim, de repente, se derrubar muita coisa sem necessidade, não é? Assim, aproveitando a onda, sabe? Então tu vai, olha, que tu tem um álibi para isso. Olha, encheu, ficou um mês, então tem que ter muita certeza se realmente aquele pequeno imóvel, aquela casa que está listada, que está inventariada, né? Realmente não tem maneira de manter ela. E a outra coisa é o seguinte, que tem a ver com o que você falou. Aqui, por exemplo, existe uma proteção, né? Os prédios tombados, inventariados, listados, para evitar que se derrubem coisas. Né? Mas é só isso, e olhe lá, porque tem muita coisa que não está inventariada, que deveria estar inventariada. Na Europa, lá é assim, não se derruba nada. Por quê? Exatamente isso que você falou. Para construir, tem uma pegada de carbono ali. Para destruir, tem outra pegada de carbono ali. Então, não se derruba nada, se reabilita os espaços e se encontram novas funções para eles. Né? Se não me engano, há 2 anos atrás, o primeiro prêmio de arquitetura na União Europeia foi um prédio enorme dos anos 60, que é aqueles prédios dos anos 60, meio feiosos, que é meio popular, eles fizeram um trabalho lindíssimo de reabilitação. Tem toda a questão climática lá, né? Quer dizer, você tem que adaptar, então isso tem um custo, etc, etc. A questão sonora, a questão térmica, a questão de iluminação. E eles transformaram uma caixa assim, de concreto, sem a menor condição das pessoas viverem ali, no melhor prédio da Europa. Então, é muito importante nesses próximos anos a gente tomar cuidado com o nosso patrimônio, mas não só com o patrimônio, mas com uma série de outros prédios que não são... Você pode perfeitamente criar outras coisas ali. Na verdade, isso já acontece no caso do Distrito Criativo, porque você tem, naquela região, muitas residências históricas, não é? O que aconteceu? Naturalmente, não servem mais para a função residência. Às vezes, é um casal que criou os filhos ali, o marido morreu, ela tem 80 anos, é um sobrado de 2 andares, é muito complicado, né? Então, normalmente acontece isso, os filhos acabam vendendo ou alugando. O que está acontecendo? São os negócios de economia criativa que ocupam e protegem esses locais, não é? Dando uma nova função. Então, esse tipo de coisa já acontece, porque a economia criativa gosta de imóvel assim. Ela não quer ficar no 7º andar, no edifício de vidro. Ela quer ficar no sobrado antigo, numa fábrica antiga. E isso tem muito naquela região. Mas se a gente não cuidar, existem interesses também para derrubar massivamente pequenas propriedades ali. Sim. E pode ser um álibi que a gente tem que cuidar, e os nossos organismos de defesa do patrimônio cultural têm que estar muito atentos a isso, sabe? Mas eu ainda penso que também, como a Germana falou, existe uma questão cultural muito forte, né, do novo, né, da cultura do novo, que vem lá do ambiente acadêmico, né? E eu acho que é o primeiro passo para mudar, porque, por exemplo, a sustentabilidade aqui no Brasil passou por esse momento do pejorativo, né?
as pessoas reutilizavam o material. Nossa, pode botar isso no teu projeto, Vou te contar, sabe? deixa E eu contar. hoje é o contrário, hoje se dá valor a isso daí, né? Mas é um processo... Tinha um caso que não é de imóvel, mas é de móvel. Mas é que o preconceito é o mesmo. Tinha um lugar que trabalhava só com móveis dos anos 40 para frente. Ela nem se considerava antiquário, porque são móveis mais dos anos 50, 60, não é? Chamava Cobogó, porque tinha um Cobogó ali, né? O Cobogó tem a ver com arquitetura. E é todo nosso, né? O Cobogó é brasileiro, Sim, né? sim. Aí então ela vende só móveis usados. Vendia, porque ela saiu agora, a Carla. Aí veio uma pessoa, e caríssimos, né? E tinha um sofá caríssimo ali. O rapaz foi lá e vou comprar. Aí eu não sei que ela, na conversa, ele reparou e disse assim, mas isso foi usado? Sim, claro, é dos anos 50. Não Não foi. mexi no congelador até agora. Como que não foi usado? Tá na caixa aqui há 40. Ah, não quero. Ele ia comprar. Desistiu da compra. Porque é o preconceito de uma coisa usada. E a questão do antiquário, do reuso, sabe? Do upcycling é uma coisa muito importante. Dentro dos locais do Distrito Criativo, inclusive. Né? Porque vem com uma carga de memória. O Mundaréu, que é um antiquário ali, ele até fez uma luta incrível. O que ele fez? Os objetos que ele resgatou da enchente, ele colocou um selo indicando que aquele objeto foi resgatado da enchente. Porque dá uma nova camada simbólica àquele objeto. Tu sabe que teve aqui uma arquiteta, Aline Furmeister, que é da do 99, e ela contou uma história que me ocorreu justamente isso. Ela faz um trabalho já há bastante tempo, que é uma ação de um dia em que um grupo de voluntários, que ela coordena, né, vai em algum lugar e transforma aquele lugar. E dura um dia só, não é uma coisa longa. Vai de manhã e transforma o lugar. E ela teve essa ideia uma vez, não lembro exatamente da história, em São Paulo, com um arquiteto famoso, e ela ganhou um quadro. E trouxe esse quadro para cá e colocou no escritório dela lá, né, o quadro. E a base deles foi inundada. E uma das poucas coisas que se salvou, que era o marco do início da história dessa atividade, foi justamente o quadro. Então, esse quadro agora já conta uma nova história, que tem um significado até que transcende o objeto físico em si. Né, que eu acho que vai acontecer agora com muitos desses. Né? Porque tem aspectos econômicos nessa tragédia, mas tem aspectos simbólicos que são permanentes. Uma das coisas, por exemplo, que um dos participantes é o La Cabane, que é um café, mas ele é mais do que um café, né, um ponto de encontro. E ela está querendo construir ali um pequeno memorial, não é, com fotos, com objetos, para marcar isso, sabe? Para não deixar passar. E as pessoas não esquecerem, porque de repente se volta a uma certa normalidade e se banaliza. Sim, a gente tem uma maquete tátil lá da Casa de Cultura que ficou parcialmente submersa. Ela tinha sido recém-feita, né, justamente para um público de baixa visão, ou público cego. E ela está mofada, enfim, né? Mas ela é um dos objetos que, claro, a ideia não é criar um santuário, não é fazer um memorial, assim, também, né? Para cristalizar, simplesmente, mas... Aquela maquete me pareceu assim muito muito simbólica, porque a Casa de Cultura como um todo foi realmente submersa até certa parte e a maquete também. Então, claro, não é proporcional na escala, mas a ideia é talvez ter uma nova ao lado que seja possível de uso, né, por esse público, mas manter essa outra. E algumas outras, né, acho que é importante, assim como tem no mercado público, né, a marca da primeira enchente, vai ter da segunda, esperamos não ter muitas dessas marcas para pela frente. E é isso também, né? Acho que essa ideia de trabalhar com a memória e cruzar isso com a arte para não ser também só uma denúncia, só algo literal, não é só tipo uma fotojornalismo, não. Como é que isso impregna e como é que isso faz com que eu mude a minha mentalidade, né? Como é que isso, de alguma maneira, me acena para outras possibilidades que não me estagnam, não sei como é que se diz. Agora o professor de letras pode... Também não sei. Então, não me deixam estagnada para fugir. Não me deixam ficar parada. Exato. Que eu acho que isso é importante, né? Num país como o Brasil, numa situação de América Latina, a gente também entender que a gente tem outras visões de patrimônio, que daí, né, não é algo passível de um congelamento, mas sim, que é reuso,
que outras possibilidades eu consigo trabalhar para que o patrimônio não seja só a cor amarelo patrimônio, né? Assim, como é que a ideia de patrimônio está mais também naquilo que é feito da história, do que como é que tu trabalha com a história, com as narrativas, e não só com o objeto material físico que ficou ali intacto, né? Então, acho que isso tudo vem junto, assim, né? Acho que esse próprio significado do que é patrimônio cultural, com isso tudo, ele ganha uma repaginada e talvez uma valorização, né, nós contemporâneos. Considerações finais, meus amigos, estamos indo aí para o final do nosso programa. Jorge, o que a gente pode dizer? Bom, convidar todo mundo para conhecer os locais do Distrito Criativo, né? A gente está em todas as redes, tem site, tem YouTube, tem um montão de coisas. A gente já está pensando em retomar os nossos eventos, o Passeio das Artes, por exemplo. Este ano vai ser um ano ainda de muita reconstrução, mas a gente tem grandes projetos para o ano que vem, principalmente em função de instruções normativas que existem aí, que nos abrem grandes possibilidades, sabe? E eu acho que existe um reconhecimento nacional da importância dos territórios criativos, né? Finalmente. Se bem que temos que elogiar quem fez primeiro, porque foi a SEDAC que fez o primeiro edital de território criativo. É verdade. Não havia nenhum território, não havia nenhum edital nesse sentido. Foi uma ideia muito boa. E eu acho que cada vez isso vai crescer mais, né? A ideia é que os territórios criativos se desenvolvam, né? Você vê territórios criativos no mundo inteiro, alguns são públicos, alguns são privados, alguns são mistura de público e privado. E a ideia também é de que a arte, a cultura, a gastronomia também, várias coisas podem ser incluídas aí. Elas são a nova economia, né, que cada vez se desenvolve mais. Então, Porto Alegre tem que pensar por esse caminho também. Perfeito. Germana. Bom, então vou fazer um convite duplo, que é para esse sábado, especificamente, tem um arraial lá no Vila Flores, que eu saiba, começa às 10 da manhã, se não me engano. Quem quiser começar já o dia a caráter e seguir depois na Casa de Cultura. Tem também no Teatro São Pedro, então dá para fazer uma peregrinação junina. Também é junino no teatro? É, junino, já exatamente. Então, Frio não vai faltar, pelo que eu ouvi dizer, sol e frio. E assim, como tu disseste, apesar do luto, né, acho que, vou fazer um parênteses rápido, que quando eu estive na Bahia, enfim, era na época das eleições presidenciais e tinha ocorrido um assassinato de um mestre de capoeira, que também era do candomblé, enfim. Eles fizeram uma grande comemoração, que não era obviamente uma comemoração, era uma manifestação específica de luto, mas um luto de uma maneira que pra gente pode soar estranho, que era um luto de dança e de música. Então, não é que necessariamente vai ser uma festa de luto através, né, de uma festa junina, mas é uma maneira da gente também continuar vivo, apesar de tudo. Então, acho que isso é importante, a gente está manifestando que sim, as artes estão, né, sempre precisando ser resilientes, e a gente conta com com esse apoio da população, e que a população se sinta confortável para estar nesse momento ali, para celebrar de alguma maneira o que a gente ainda consegue resgatar e manter da nossa cultura. Então, esse sábado eu sei que tem lá no Vila Flores, vai ter no Teatro São Pedro, e a partir das 14h lá na Casa de Cultura, com fábrica de gaiteiros, com banda Theo e os Camaleões, contação de história, e a gente também tem os nossos espaços comerciais que foram afetados ali na Casa de Cultura diretamente com a enchente. Alguns estão reabrindo parcialmente, como o Térreo e o Lola. Então, a ideia é que a livraria, a loja possam vender seus produtos, que também tem a comida típica, e também, né, deixo esse convite. A gente tem também nosso Instagram, para quem quiser acompanhar o da SEDAC e o da Casa de Cultura com as programações. E aproveito para deixar também, né, a dica para quem é artista e está nos ouvindo, para quem é da área cultural, que nesse momento, né, a gente está trabalhando com várias linhas de fomento. Em breve deve lançar novos editais da PNAB, então é um recurso, né, que está vindo aí para os próximos meses. Tem para projetos da LIC, tem edital do Banrisul, que recém foi lançado, então também para buscar essas linhas que não dão sustentabilidade, né, acho que é importante dizer isso, elas não garantem uma sustentabilidade econômica, mas elas impulsionam e ajudam nesse sentido de que a gente ainda tem uma economia muito precária, né, economia criativa. Mas então, essas são
né, os convites e as sugestões para o momento. Eu jurei que tu ia falar assim, que de manhã tinha no Vila Flores, de tarde no Teatro São Pedro e de noite vai ter... Eu pensei, meu Deus do céu, O não vou dia aguentar. sem fim. Olha, O dia que não começa as termina. duas, cada um termina de quando noite, quiser. Fim de semana tem no For Beer lá, que eles vão fazer também uma festança. Quando? Eu acho que sábado. Sábado? Eu acho que sábado, não tenho certeza, mas deve ser sábado. Deve ser sábado. Eu vou ficar por Porto Alegre no É. sábado. Então é isso. Muito bem, Germana Conrad, diretora de Artes de Economia Criativa da SEDAC, diretora da Casa de Cultura Mário Quintana, e Jorge Piquet, fundador da Urbis Nova e gestor do Distrito Criativo de Porto Alegre. Muitíssimo obrigado, meus amigos. Jorge já tem esse convite, agora estendo a Germana. Rádio Arquitetura sempre à disposição para divulgação dos eventos do Estado e qualquer outro evento que julgar pertinente. Somos parceiros, fique sempre à vontade. Agradecendo a você que também nos acompanhou até esse momento pelo site radioarquitetura.com.br, aplicativo Radiosnet também pelo YouTube, nossos patrocinadores masters Simoneto Grupo do Arte, Macrovision, Ketemov Prime, Persol Persianas. Aproveite e já se inscreva aqui no nosso canal, ative as notificações e até a próxima quinta-feira que vem com o 4º episódio do Reconstruindo o Rio Grande. Um grande abraço, uma boa noite a todos.